do Divino Jesus nos envolve muita luz, muita paz. E eu também me sinto muito feliz de estar falando para vocês com todo esse carinho. E esse estudo maravilhoso de Jesus, o Educador, é muito importante para todos nós neste momento que nós estamos vivendo em toda a humanidade. Um momento muito difícil, em que nós estamos fazendo a transição planetária, saindo de provas e expiações para a regeneração. E é um momento assim bem sério, porque nós temos que ter um equilíbrio muito grande, muita coragem, muita força, muita confiança em Deus, e mantermos a nossa perfeição, o nosso aprimoramento moral e espiritual, para que nós possamos ter condições de merecer continuarmos nesse nosso planeta Terra. E para começarmos o nosso estudo, nós vamos começar com aqueles 40 dias que Jesus passou meditando, se preparando para a sua tarefa maior, que seria a da preparação da humanidade para aquele momento tão difícil de sair também de primitivo para provas e expiações, preparando a humanidade para isto. E então ele desce lá da montanha e vai até a praia de Cafarnaum, onde ele vai encontrar os pescadores que estão pescando. É um grupo grande, onde ali estão Simão Pedro e André, seu irmão, juntamente com muitos outros pescadores. E também ele vai se encontrar com Tiago e João, os dois irmãos mais jovens. E como nada no plano espiritual é improvisado, tudo é preparado, eles foram preparados para trabalharem com Jesus no plano espiritual. Só que quando nós chegamos aqui, nós esquecemos daquilo que nós nos preparamos. Então, eles não vão reconhecer Jesus de imediato. Mas Jesus vai se aproximar deles, vendo eles trazerem os peixes das barcas e despejando na beira da praia. Ele se aproxima de Simão Pedro e André, de Simão, né? Porque depois é que ele vai chamar ele de Pedro. E os convida para serem pescadores de almas. André olhou para ele e disse para Simão: Simão, eu acho que eu conheço esse jovem. Eu nunca o vi, mas ele é muito familiar para mim. Acho que eu o conheço. Esses olhos não estão estranhos. E Simão falou: a gente conhece tanta gente, né? Às vezes você já viu ele aí, não está lembrando? Não, eu conheço. Eu sei quem ele é, não é possível. Ele é muito íntimo nosso. E Jesus, então, começou a conversar com eles e falar para eles da tarefa que ele vai empreender, que é uma tarefa grande. E conversam, dialogam, e Jesus se levanta e se aproxima de João e Tiago, que estão costurando as redes que estavam partidas. Então, ele se aproxima dos dois e diz para eles: eu vos convido para serem mantenedores da conquista. Simão e André vão conquistar, vão pescar, vão conquistar. Tiago e João vão manter a conquista. Por exemplo, nós estamos numa casa espírita, fazendo uma palestra.
O que que nós estamos fazendo? Nós estamos conquistando. Mas quem vai manter a conquista na casa espírita? Os trabalhadores, que ficam lá todo dia. Os assistentes, os grupos de estudos, os da mediunidade, os passistas. Esses vão ser os mantenedores da conquista. A responsabilidade é muito grande de todos nós, principalmente daquele que conquista e daqueles que mantêm a conquista. E Jesus, conversando com eles, os convidou para irem à cidadezinha mais próxima, e eles vão até lá, vão junto com Jesus, aceitam tudo que Jesus os convida para fazer, e chegam lá. Eles vão a uma coletoria, onde está trabalhando nessa coletoria Levi, que ele trabalha nessa coletoria, coletando os impostos, né? Ele é um coletor de impostos. Aí Jesus entra na coletoria, olha para ele, e ele olha para Jesus, parece que eu conheço esse jovem. Ele me é muito familiar. Todos se lembram de Jesus na vida passada. E então Jesus diz para ele: Levi, eu o convido para seguir-me. Levi então disse para ele: mestre, eu estou pronto. E eles então vão para a casa de Pedro, e lá, de Simão, né? E lá eles vão se preparar para começar o trabalho e ainda conquistar mais 8 discípulos, que vão fazer parte 12. E aí Jesus vai então fazer a primeira pregação dele, que será o Sermão da Montanha. Porque é nessa pregação maravilhosa que Jesus vai traçar o primeiro roteiro de vida para todos nós. É só estudarmos o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Ali Jesus traça as diretrizes que nós deveremos seguir para viver os seus ensinamentos. Então, o que Jesus vai fazer lá, né? Para todos nós, nos educando? Ele vai dizer para nós que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E todos os elementos estão no nosso interior. É de dentro para fora. E ele vai falar também da relação com a questão 621 do Livro dos Espíritos, que depois Kardec vai usá-la, né? Que a nossa consciência, quando Kardec pergunta onde estão escritas as leis de Deus, e os espíritos respondem que na consciência, é porque a consciência está dentro de cada um de nós. Então, nós vamos trazer para dentro de nós aquilo que nós precisamos para exteriorizar, para sermos cartas vivas do Evangelho de Jesus, como nos ensina Paulo de Tarso. Então, ele vai usar de uma colocação maravilhosa, que são as bem-aventuranças. Logo em seguida, ele vai falar, né, que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E ele diz para nós que se o sal se tornar insípido, com que nós haveremos de salgar? Então, o que é sal insípido? É sal sem sabor. Comida sem sabor ninguém gosta. Então, nós temos que ter uma
uma imagem de luz, de amor, de paz, porque ninguém acende uma luz e a coloca debaixo da mesa, porque ela não vai iluminar nada. Então, nós temos que ser luz, nós temos que ser sal perfeito e luz que ilumina. E ele vai nos ensinar o Pai Nosso, ele vai nos ensinar a orar, ele vai nos ensinar que nós não devemos nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal. E ele vai também nos ensinar que nós não devemos apontar o dedo para o olho do nosso irmão sem antes tirarmos o argueiro do nosso olho, porque quando nós apontamos um dedo para o nosso irmão, nós estamos com 3 apontados para nós e 1 na dúvida. Então, nós não devemos apontar o erro de ninguém e nos ensina a sermos aqueles que possam levar o evangelho dele, os ensinamentos dele, onde nós estivermos. E, a partir daí, ele vai usar, nas técnicas da educação, do ensinamento como educador, né? Ele vai usar várias técnicas. Uma das primeiras delas é falar por parábolas. Por que falar por parábolas? Porque a parábola, ele vai tirar dela um conteúdo para poder dela tirar um exemplo. Então, ele vai falar sobre o agricultor, sobre o pescador, o comerciante, a dona de casa, porque era a maneira com que as pessoas viviam naquela época. Então, de cada parábola que ele falar, ele vai tirar de cada uma delas um conteúdo para levar para as pessoas raciocinarem. E levar para o interior de cada um, para que ele possa exteriorizar esse processo educativo, que é a autoeducação. Quando ele diz para nós o seguinte: aquele que quiser, venha após mim, porque esse é um ato de escolha. Ninguém nos obriga a nada, nem Jesus nos obrigou a nada. Ele nos ensina que nós temos que ter um ato de escolha. Agora, muito interessante é o fator educativo que Jesus usa para conosco. Ele, como educador, ele vai usar um método, como todo educador usa um método. E o educando vai absorver o conteúdo desse método. E onde ele vai ensinar? Onde nós vamos ensinar? Onde nós estivermos. Nós podemos estar na família, podemos estar com os amigos, onde nós estivermos. Quem vai aprender? É quem tiver vontade. Porque se não tiver vontade, não vai adiantar. E qual é a finalidade? Nos tornarmos cada dia melhores. E então os discípulos disseram para ele: mestre, mostra-nos o caminho. Ele foi, olhou para eles e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E é verdade. Ninguém vai ao Pai sem os ensinamentos de Jesus. Quando nós estudamos os evangelhos e as parábolas, os ensinos de Jesus, nós vamos sentindo que os ensinamentos dele são profundos demais. São ensinamentos que nos levam a uma evolução muito avançada. Então, a gente muitas vezes pergunta, mas quem é esse educador? Esse educador é Jesus. E qual o método usado por ele? É o caminho. Quando ele diz para nós o seguinte:
Pegue a sua cruz e siga-me, corrigindo o próprio ser. Através de quê? Nós podemos ter defeitos? Podemos, todos nós temos. Mas nós podemos corrigir os nossos defeitos. É viver cada dia como se fosse o último. Nós não podemos fazer um novo começo, como diz o Chico, mas nós podemos fazer um novo fim. E para isso nós temos que ter esse conteúdo. Qual é o conteúdo? A verdade. Porque nós estamos aprendendo. E a vida, meus irmãos, ela é uma escola. E o educando somos todos nós aprendizes. Todos nós. E qual é a finalidade? A finalidade é ir ao Pai. E como usar o fator educativo que o Mestre Jesus nos ensinou? Qual será o método? Qual será o currículo que nós vamos adquirir para nós desses ensinamentos? Vivermos como Jesus nos ensinou. Seguir o caminho de alma pura, limpa, seguindo os seus ensinamentos. E onde é a instituição, a local da instituição? É uma escola preparada? É só o centro espírita? Não. É o planeta Terra. E quem serão os educandos? Somos todos nós, encarnados e desencarnados. E qual é a finalidade? É a transformação moral e o desenvolvimento da perfeição. Conhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que faz para domar as suas inclinações más. Não é isso? É cada dia nos tornarmos melhores. Porque o ser humano, meus irmãos, ele é factível. E ele, se a gente buscarmos lá na questão 171 do Livro dos Espíritos, Kardec fala para nós isso, na pergunta que ele faz dos Espíritos. Nós somos factíveis. Hoje nós podemos falar, eu vou seguir Jesus, mas amanhã eu estou fazendo coisa diferente do que Jesus nos ensinou. Mas o educador, que é Jesus, quando ele nos diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por mim, ele é o bom pastor. E ele nos fala que ele conhece, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quando ele conta a parábola das ovelhas, ele conta que o dono do redil tinha 100 ovelhas. Todos os dias levava as ovelhas para o pasto para elas pastarem. Ia com os condutores das ovelhas. Quando chegava no final da tarde, que elas voltavam para o redil, o dono das ovelhas contava 100 ovelhas para entrar dentro do redil. Se faltasse uma, ele fechava o redil e ia procurar a que estava faltando. E encontrava ela caída no meio dos abismos, toda machucada. Aí ele limpava a ovelha, limpava todas as feridas, punha ela nos ombros e trazia ela de volta ao aprisco, dando a ela uma nova oportunidade. Então, quando ele vai falar das parábolas, ele vai falar também da parábola do semeador. No capítulo 13 de Mateus, versículo 1 a 23, ele vai explicar por que falar por parábolas. Qual seria o motivo dele falar por parábolas?
para que todos pudessem absorver o conteúdo da parábola e tirar, vamos dizer, um ensinamento daquilo ali. Então, quando ele conta a parábola do semeador, ele diz que o semeador saiu a semear. Ao longo do caminho, caiu várias sementes no meio da estrada. As pessoas iam passando, pisando nas sementes, e elas iam se desestruturando, partindo. Aí, ele jogou as sementes no meio das pedras. O sol aqueceu e as pedras esquentaram e queimaram as sementes. Cabiam várias sementes no meio dos espinheiros. Os espinheiros cresceram, abafaram as sementes e elas não deram frutos. Mas ele jogou as sementes na terra fértil. E elas cresceram e deram frutos 100%. Então, a gente tem que saber onde nós estamos semeando e como estamos semeando. É isso que Jesus quer de nós. Como nós estamos semeando? Como são as nossas semeaduras? E a parábola, ele vai contar a parábola do grão de mostarda, que é a menor semente que existe, a parábola do fermento, que está em Mateus capítulo 13, versículo 31 a 23, a parábola do bom samaritano, que está em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37, que é maravilhosa, não pode deixarmos de falar dela, porque um homem ia caminhando e na beira da estrada e os ladrões vieram, roubaram tudo dele, bateram nele, deixaram ele caído na beira da estrada. Aí veio o samaritano, que era odiado pelos judeus, porque a Samaria, 80 anos antes da vinda de Jesus, haviam apoiado uma guerra contra os judeus, e os judeus passaram a odiar o samaritano. Quando passavam por ele, diziam raca, que significa eu te odeio. Mas o samaritano, quando viu aquele homem caído na beira da estrada, ele desceu do seu animal, pegou aquele homem, limpou aquele homem com azeite e vinho, colocou no seu animal e levou até a hospedaria mais próxima e pediu ao hospedeiro que cuidasse dele. Deu um dinheiro a ele e disse que quando ele voltasse, se ele tivesse gasto mais do que ele havia dado, que ele daria recompensa para ele. Mas, antes dele passar, veio um sacerdote do templo, primeiro um auxiliar do sacerdote, viu um homem caído na beira da estrada, passou, foi embora, não socorreu o homem. Veio o sacerdote, viu o homem caído na beira da estrada, passou, não socorreu. E Jesus estava contando essa parábola no meio de várias pessoas, onde estava ali também um doutor da lei. E o doutor da lei perguntou para ele que qual aquele que era digno de entrar no reino dos céus. Jesus, então, disse para ele que aquele que usou para com aquele homem de misericórdia. E disse para ele, vá e faça o mesmo. A parábola da ovelha perdida, como eu já contei para vocês, a parábola do administrador infiel,
A parábola do filho pródigo, maravilhosa também, daquele menino que o pai era milionário, tinha muitas terras, e ele queria que o pai desse dinheiro para ele, que ele não plantava, não trabalhava com o pai, nem nada. Aí o pai deu a herança para ele e ele foi para uma terra distante. Lá ele gastou todo o dinheiro dele, ficou na miséria. E acabou indo tomar conta de porcos, que naquela época era normal a criação de porcos daquela região, né? E passava muita dificuldade, dormia no meio dos porcos, comia a lavagem dos porcos. Aí um dia ele caiu em si e disse: não, eu vou voltar para casa. Eu não vou continuar sofrendo aqui desse jeito, não. Aí ele vai. E quando o pai vê ele, aquele mendigo vindo ali no alto do caminho, o pai vai ao encontro dele, leva ele para casa, manda ele tomar um banho, se trocar, se cuidar e prepara uma festa para ele. E o irmão, que trabalha com o pai lá na lavoura, cuida de tudo, quando volta para casa, vê o pai fazendo aquilo tudo para o filho, ele se revolta e reclama com o pai. E o pai diz para ele: meu filho, ele estava perdido e voltou. Então a gente tem que socorrer, dar uma nova oportunidade para que as pessoas possam fazer um novo caminho, possam fazer um novo fim. É isso que nós precisamos fazer. Consertar, ajudar, ensinar, dar exemplo. A gente está vivendo momentos muito difíceis com os jovens se enveredando nas drogas, no bandidismo. O que nós temos que fazer? Nós temos que ensinar, nós temos que orientar, conversar. Ah, mas e se eles não querem? A gente tenta, a gente faz o possível para que a gente possa recuperá-los. Então, a gente vai começar a lembrar que a semente, ela é a palavra de Deus. E que os que estão na beira do caminho são os que têm ouvido. Mas então vem o diabo, tira a semente e tira a palavra dos seus corações para que não suceda que, crendo, eles sejam salvos. Vem e põe na cabecinha deles: não ouve isso, não. A sua vida é outra. Você tem que fazer o que nós fazemos todo dia. Infelizmente, nós temos isso todos os dias. Os que estão sobre a pedra são os que, depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo. Estes não têm raiz e creem por algum tempo, mas na hora da provação, da dificuldade, eles voltam atrás. Ah, não, eu estou sofrendo muito. Eu vou voltar a fazer tudo que eu fazia antes. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e, indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida, e o seu fruto não amadurece. Ah, o importante é ter dinheiro. Tive uma conversa hoje com umas pessoas e a pessoa disse para mim assim, uma família já mais velha: não, mas a gente tem que ter dinheiro, porque se a gente não tiver dinheiro, a gente não pode progredir. Como é que eu vou comprar roupa? Como é que eu vou comprar comida boa? Aí eu olhei para dentro de mim mesma e pensei: coitado, o dinheiro não pode comprar tudo, mas o dinheiro não compra a paz, a felicidade.
esse aí não compra mesmo. Então, a semente que caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra com coração reto e bom, a retêm e dão frutos com perseverança. Ah, meus irmãos, como é importante a gente parar para pensar. Eu cresci estudando o Evangelho desde criança, desde pequeno, conversando, dialogando sobre isso, tudo. E às vezes eu olho para trás e falo, oh, meu Deus, que coisa boa eu ter tido essa oportunidade e poder dar essa oportunidade aos meus filhos e ver como isso foi tão bom para todos eles. Olha os meus 4 filhos, o pensamento deles, a maneira de viverem, né? Então, a parábola do semeador é a parábola das parábolas. Ela sintetiza o caráter predominante em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade com que recebem as novas espirituais, os ensinamentos. Então, meus irmãos, quando a gente para pensar com relação a isso tudo, a gente vai entendendo que todos os dias nós temos um aprendizado novo. Essas parábolas e ensinos de Jesus, que está num livro maravilhoso, esse livro é maravilhoso, do Clóvis Tavares, ele fala que pelo enredo do discurso, nós vemos aqueles que, em face da palavra de Deus, são beiras do caminho. Você pode falar, mas ele vai pisando, vai embora. Nem aí. Ele ouve o que você está falando, mas ele não guarda nada. Onde passam todas as ideias grandiosas, como gentes nas estradas, sem gravarem nenhuma delas. Ouvem, mas não gravam nada. São pedras impenetráveis às novas ideias, aos conhecimentos liberais. São espinhos que sufocam o crescimento de todas as verdades, como essas plantas espinhosas que estiolam e matam os vegetais que tentam crescer nas suas proximidades. Por isso que o exemplo arrasta. Por isso que nós temos que ser exemplo todos os dias em nossa vida. Mas se assim acontece para o comum dos homens, como para a grande parte da terra improdutiva, que faz parte do nosso mundo, também se distingue dentre todos uma pleia de espíritos de boa vontade que ouvem as palavras de Deus, ponham-nas na obra, e dessa semente bendita resulta tão grande produção que se pode contar a 100 por uma. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Porque nós temos aqueles que a gente fala, eles vão ouvindo, vão aprendendo e vão convivendo conosco e estão sempre conversando e a gente servindo de exemplo para eles. Então, de uma maneira que a semente é a palavra de Deus, a lei do amor, que abrange a religião e a ciência, a filosofia e a moral, inclusive os profetas, e se resume no ditame cristão: adora a Deus, faz o bem até aos seus próprios inimigos. Como nos disse Jesus, fazei o bem aos que vos perseguem e caluniam.
Perdoai aos que vos ofendem. E às vezes a gente escuta gente falar assim, ah, não, eu não perdoo, não. Ou então, eu perdoo, mas nunca mais quero ver a cara dele. Não, não é assim. A palavra de Deus é a semente. É uma só. Quer dizer, é sempre a mesma que tem sido apregoada em toda parte, desde que o homem se achou em condições de recebê-la. Nós temos que ter condições de receber essas palavras e colocá-las dentro de cada um de nós e exteriorizá-las. E, se ela não atua com a mesma eficácia em todos, deriva esse fato da variedade e da desigualdade de espíritos que existem na Terra. São variados os tipos de espíritos. Por isso que está havendo a transição, a separação do joio e do trigo, meus irmãos. Uns são mais adiantados, outros mais atrasados. Uns propensos ao bem, à caridade, à liberalidade, à fraternidade. Outros são propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, apegados aos bens terrenos, às diversões passageiras. Esses são mais difíceis de vocês conquistá-los, ou de nós conquistá-los. Mas a terra que recebe a semente representa o estado intelectual e moral de cada um de nós. Beira do caminho, pedregal, espinhal e terra boa. Por isso que a gente tem que entender a dificuldade de cada um aceitar ou não aceitar. Porque nós não podemos impor. No livre-arbítrio, nós não podemos interferir. A gente pode ser exemplo, ensinar. Mas se eles não quiserem aprender, o que nós vamos fazer? Acresce ainda que nem todos os pregoeiros da palavra a pregou tal como ela é. Nós estamos cansados de ver isso. Em sua simplicidade e despida de formas enganosas, tentando conquistar as pessoas de uma outra maneira, prejudicando os ensinamentos de Jesus. Uns revestem-na de tantos mistérios, de tantos dogmas, de tanta retórica, ornam-na com tantas flores, que, embora a palavra permaneça, ela fica obscurecida, enclausurada na forma, sem que se lhe possa ver o fundo, o âmago, a essência. Por isso que a doutrina espírita é a doutrina clara. Ela nos mostra o caminho, ela nos ensina a seguir esse caminho. Porque tem muitos, meus irmãos, que pregam por interesse, como um mercenário que semeia, outros por vanglória e grande parte por egoísmo. Nesses casos, não dissipam as trevas, mas aumentam-nas. Não abrandam corações, mas endurecem-nos. Não anunciam a palavra, mas dela fazem um instrumento para receber as suas glórias. E Jesus não quer isso de nós, meus irmãos. Jesus quer algo muito mais importante para todos nós. Então, para pregar e ouvir a palavra, é preciso que não a rebaixemos, mas a coloquemos acima de nós mesmos, porque aquele que despreza a palavra, anunciando-a ou ouvindo-a, despreza o seu instruidor. E como disse ele, quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que falei, esta o julgará no último dia. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que falamos, com o que pensamos e como agimos.
Então, o Espiritismo é a filosofia, a ciência e a religião. E ela independe de todo o sectarismo. Ela é a doutrina que melhor nos põe a par de todos esses ditames, porque, ao lado dos salutares ensinos, faz realçar a sobrevivência humana, base inamovível da crença real, que aperfeiçoa, que corrige e que felicita. A doutrina espírita nos ajuda, nos transforma, nos mostra o caminho que os seus adeptos, compenetrados dos deveres que assumiram, semelhantes ao semeador, levem a todos os lares e plantem em todos os corações a semente da fé que salva, erguendo bem alto essa luz do Evangelho, escondida sobre o alqueire dos dogmas e dos falsos ensinos que tanto têm prejudicado a humanidade. E a parábola do joio e do trigo? Que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Porque antes dela dar fruto, você não compreende se ela é joio ou se ela é trigo, porque elas são idênticas. Você só vai entender quando é joio e quando é trigo depois que ela dá o fruto. Então, enxergando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes: Homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram: Queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. O que nós estamos vivendo neste momento da transição planetária? Separação do joio e do trigo. Aqueles que não seguirem os ensinamentos de Jesus, o que vai acontecer com eles? Eles vão desencarnar e vão reencarnar em planetas que tá em primitivo. Que está primitivo. Como aconteceu com o planeta Terra também. Como vieram os exilados de Capela para o planeta Terra. Foram habitar o Egito, a China, a Índia, construíram aquelas coisas maravilhosas, aquelas construções famosas, traziam todo o conhecimento da engenharia, da tecnologia, mas vieram habitar um planeta que não tinha nada, eles tiveram que crescer ali para eles evoluírem, e evoluindo, poder voltar para o planeta deles. Isso pode acontecer conosco. Por isso que nós temos que olhar para dentro de cada um de nós e ver quem somos nós. Nós somos joio ou somos trigo? O que nós queremos ser? O homem tem sido, em todos os tempos, o eterno inimigo da verdade. Então, a gente tem que entender que a todos os actos da sua luz opõe uma sombra para obscurecê-la ou desnaturá-la. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado, porque o joio está para o trigo, assim como o juízo limitado, humano, está para as manifestações superiores. Uma doutrina, por mais clara e pura que seja, no mesmo momento em que é concedida ao homem,
suscita inimigos que atrocidam, interesseiros e interessados em manter a ignorância, que a desvirtuam, revestindo-a de falsas interpretações e desnaturando completamente sua essência puríssima. São como o joio, que a mesquinha transforma, envenena e até mata o trigo. E convença as pessoas que aquilo que é certo, aquilo que eles estão falando é que está correto. Então, nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos. Nós temos que pensar muito, porque a doutrina de Jesus, embora de nitidez incomparável, de lógica, de clareza sem igual, não podia deixar de sofrer essa malsinada transubstanciação, que a tornou esquecida, ignorada e incompreendida das gentes. Muitas pessoas se convencem com esses ensinamentos. Embora resumindo-se a religião do Cristo, no amor a Deus e ao próximo, no merecimento pelo trabalho, pela abnegação, pelas virtudes ativas, os sacerdotes dela fizeram um princípio de discórdia, degeneraram-se em partidos religiosos que se digladiam numa luta tremenda de desamor, de ódio, de orgulho, de egoísmo, destruindo todos os princípios de fraternidade estabelecidos pelo Cristo. Então, vamos olhar para dentro de cada um de nós. Em vez da religião imaculada do Filho de Maria, aparecem as religiões aparatosas de sacerdotes, de pastores, preconizando e mantendo cultos pagãos, exterioridades grotescas, dogmas, mistérios, milagres, exaltando o sobrenatural, escravizando a razão, a consciência das massas. Esse é o joio, meus irmãos. Esse é o joio que já se passaram milênios e que começou a surgir por ocasião da semeadura do bom trigo. Nasceu, cresceu, abafou a bendita semente, porque, segundo diz a parábola, quando Cristo falou, os homens não lhe deram atenção, mas dormiram, deixando de prestar o necessário raciocínio de suas palavras redentoras. E como depois, pela mescla da palavra do Cristo, com as exterioridades com que a revestiram, se fizesse confusão idêntica à do joio e à do trigo. Logo após, nasceram, o Senhor deliberou esperar a ceifa. Quer dizer, o fim dos tempos, que deveria apresentar o produto de suas palavras e os resultados das religiões, com as suas pompas, para que os ceifeiros ficassem encarregados de queimar o joio e de recolher o trigo em celeiros. É o que estamos fazendo. E esses estudos elucidativos não têm por fim elucidar a doutrina do Cristo, que é toda luz, mas queimar com a chama sagrada da verdade o joio malfazejo, reduzi-lo a cinzas, a fim de que o cristianismo domine, estabelecendo no coração humano o amor de Deus e fazendo prevalecer o espírito de fraternidade, único capaz de resolver as questões sociais, estabelecer a paz no mundo. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tem uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora
da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela vontade de mudar, paz pela paz, para o mundo novo, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tem uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pela alegria, paz pela paz, pela bondade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Jesus, da sua bondade infinita, nos envolve em muita luz, em muita paz, em muita harmonia. Protege e ampare a casa de Bezerra de Menezes, que ela continue divulgando o seu evangelho, Jesus. O evangelho que nosso querido Bezerra também trabalhou em prol de nós brasileiros, de nós espíritas, e que levem a paz, levem a harmonia ao coração das criaturas, das crianças, dos necessitados, dos pobres, dos famintos. Parabéns, Casa Espírita Bezerra de Menezes, pelo seu aniversário. Que vocês continuem divulgando este evangelho de Jesus de muito amor, de muita paz, de muita harmonia, de muita felicidade. Obrigado, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de hoje. Que a paz do mundo nos envolva em muita luz, em muita paz, em muita harmonia. Muito obrigado, meus irmãos, que assim seja.